Meu nome é Pedro Antônio Gouveia Vieira Almeida e Silva. Sou brasileiro, formado em advocacia, sou advogado de formação. Hoje, depois de muitos anos de formado, tenho algumas outras atividades, sou conselheiro estrategista de várias empresas, sobretudo francesas. Fui presidente da Câmara de Comércio França-Brasil por 5 anos. O primeiro brasileiro presidente da Câmara de Comércio depois de 120 anos, presidente nacional da Câmara. Sou também presidente do Lycée Francês Internacional de São Paulo e desenvolvo atividades de uma forma geral benevolentes em relação à França e o desenvolvimento das relações entre os dois países. Nesse contexto também sou presidente do LIDE França, que é uma entidade que desenvolve networking entre os dois países e o networking de uma forma geral. Então, basicamente, essa é o que eu tenho feito hoje. O meu escritório de advocacia chama-se Almeida e Silva Gouveia Vieira. Nós trabalhamos, sobretudo, para empresas francesas e empresas familiares brasileiras. A minha aproximação com a França vem da minha família, em primeiro lugar. E é uma relação de mais de um século. O meu tataravô é realmente uma coisa bem antiga, no século XIX ainda. Ele era monarquista, a República foi declarada no Brasil e ele, monarquista, seguiu com o imperador no seu exílio na França. O imperador Dom Pedro II, o exílio dele foi em Paris, França, e meu tataravô estava lá com ele. Ele era oftalmologista do imperador, e lá ele ficou durante muitos anos com a minha bisavó, muito pequena, que cresceu em Paris durante o exílio. E minha bisavó, quando volta ao Brasil, ela se casa, tem filhos, ela teve o meu avô, mas ela, com toda a cultura, a bagagem da cultura francesa, ela, uma francesa na realidade, porque ela foi muito pequena para a França com o pai. E isso foi naturalmente transmitido para o meu avô, que também foi advogado de formação como eu, mas começou a trabalhar para muitas empresas francesas. E naturalmente isso se dissipou, veio junto com a família, né? Então, do meu avô, minha mãe, a filha mais velha dele, estudou num colégio francês, em francês, chamado Sacré-Cœur, no Rio de Janeiro. Aliás, para um parênteses, eu sou carioca, moro em São Paulo há 20 anos, mas sou carioca. E foi natural, na verdade, essa paixão pela França da nossa família toda, não é apenas eu, estou falando, vem da minha bisavó, meu avô, a cultura, a gente sempre gostou, curtiu, sempre achamos a França um país extraordinário, um grande exemplo em vários aspectos da vida. De uma forma geral, estamos falando da vida civil, da vida das artes, das ciências, de tudo. Literatura espetacular, genial. Então, é um pouco isso, é uma relação de amor enorme para um país. E aí vem depois todo o contexto, né? Eu estudei francês desde pequeno, estudei literatura francesa desde pequena, Prévert, tudo que vocês puderem imaginar, eu li Camus, tudo nós lemos, nós como família, e com essa, vamos dizer, essa tampão, né? Com esse carimbo forte de amor pela França. Senão aqui é a Câmara de Comércio, da qual tive o orgulho de presidir durante 5 anos. Aqui é um foyer. A turma toda administrativa, que sem eles nada funcionaria na Câmara, né? E eles estão continuando aí o trabalho com o meu sucessor. O meu trabalho, em primeiro lugar, obviamente, ser o melhor conselheiro para as empresas, seja para empresas familiares brasileiras. Nisso, o Brasil é muito parecido com a França. A França tem muita empresa familiar, assim como o Brasil. E eu venho de uma família empresária, de negócios.
Então eu consigo perceber e entender como é que funciona o racional de empresas familiares, né? Então, do meu lado, é muito um trabalho nesse sentido, um trabalho de estratégico, ligado ao jurídico, evidente, que é a minha formação, mas como eu mencionei, membro do conselho de algumas empresas, familiares e não familiares, inclusive francesas. E na verdade, sendo bem honesto com vocês, para mim, o importante é servir. Nós fomos educados a servir. Nós podemos servir sendo remunerados ou não, mas servir a uma causa, aquilo que nós acreditamos, aquilo que faz sentido à nossa coerência intelectual, aquilo que nós entendemos que seja o bem. Então, novamente, eu fui presidente da Câmara de Comércio por 5 anos. Eu servi de forma benevolente em favor de quem? De uma comunidade franco-brasileira, e que para mim foi uma grande honra, um prazer enorme de eu ter sido escolhido por o primeiro brasileiro presidente nacional da Câmara de Comércio. No Lycée Francês é a mesma coisa, eu sirvo de forma benevolente, de novo com muita honra, para uma questão educacional. Minha mãe é uma educadora, então o fato de eu estar ligado a um instituto de ensino extraordinário, que é o Lycée Francês em São Paulo, me dá um orgulho danado de poder dizer que eu estou próximo também à educação, que eu acho que a educação é a base de tudo, de qualquer mundo minimamente civilizado. E isso graças à França, mais um legado que a França ao longo dos séculos e milênios nos deixa e continua deixando, esse grande soft power da educação. Então, na verdade, para mim, o verbo principal que norteia a minha vida é servir. Esse é o verbo mais importante, é não se servir, mas é se entregar a uma sociedade para que ela seja melhor depois da minha passagem, seja pelas empresas, pelas pessoas, se sentirem melhor depois de terem estado comigo e com as minhas equipes, enfim, com o meu trabalho. Isso para mim é o principal. Eu acho que o meu vínculo com a França ajuda no meu trabalho porque eu acredito que a forma de pensamento francês brilhante. Eu sinceramente acredito no profundo estudo, sem cessar. Mergulhar na literatura francesa para mim foi essencial para entender a forma de pensar e a forma de trabalhar. Todo esse método cartesiano de reflexão, na minha visão, me traz uma vantagem sobre quem eventualmente não tem esse contato maior com essa visão, vamos dizer, pragmática, objetiva, mas ao mesmo tempo provocante. O francês, no lado excelente do que eu posso dizer, é provocador. E nós temos que ser provocadores, nós temos que nos provocar. E nós temos que ter coerência intelectual, já falei disso. A coerência intelectual é fundamental e a França nos traz isso. É difícil você ver incoerência num racional ou num raciocínio francês. É muito ao contrário, ele é totalmente cartesiano e estruturado. Então isso me ajudou e me ajuda muito na minha vida profissional. Eu acredito que, sobretudo na minha parte que eu trabalho com a França, eu entendo quando um francês conversa comigo, eu sei exatamente o que ele está querendo dizer. Eu não tenho nenhuma dificuldade. E eu acho que ele percebe, seja uma empresa ou seja uma pessoa, não tem distinção. E o outro lado é verdadeiro. Na verdade, quando eu vejo a França, né, é um país encantador. Eu acredito que eu também trago algum tipo de simbolismo, sendo um carioca hoje um pouco apaulistado, tem 20 anos meio paulista, mas eu acho que eu trago para os franceses também essa visão do Brasil que é importante.